Ok, pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e a gente está começando mais um Tecno Hour. Hoje é dia 1º de setembro, são 21h10 horas da noite e hoje a gente vai ter aí mais um Tecno Hour aí especial, onde a gente vai trazer inclusive aí o Alexandre Correia como convidado aí da noite. Então, antes da gente começar aqui, eu vou só colocar o Alexandre aqui um pouco na tela para ele falar um oi para vocês, aí em sequência eu passo os dados aqui do podcast. Alexandre, está na tela já, pode falar um oi pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Beleza, então o Alexandre é desenvolvedor iOS aqui também da área para desenvolvimento aí dos iPhones, né, e iPads. E a gente vai conversar aí um pouco sobre as aplicações aí que ele lançou ultimamente, que é justamente o que eu tinha prometido para vocês já na semana passada, que é sobre o Cartas da Esperança. Eu falei que eu ia convidar, então consegui convidar e trazer o Alexandre para conversar com a gente. Então daqui a pouco a gente continua aí, o Alexandre vai também comentar um pouco das notícias aí, e a gente dá continuidade então no nosso podcast. Então vamos lá, então antes da gente começar com as notícias, fazer aquela rotininha de sempre. Voltei aqui para a tela, vou passar para vocês nossos contatos. Como eu falei, eu sou o Luciano, e se vocês quiserem, vocês podem me seguir no Twitter, na conta Luciano Fagundes. Além disso, vocês podem entrar e baixar os podcasts que a gente tem lá nas versões anteriores lá do site, que é no www.tecnohour.com.br. Tá? Se quiserem falar com a gente via e-mail, podem também entrar em contato através do nosso e-mail, tecnohour@tecnohour.com.br. Bom, então a gente vai começar então dando uma olhada aí nos destaques da semana. Eu vou hoje fazer uma apresentação meio em conjunto aí com o Alexandre, antes da gente fazer a entrevista dele, onde a ideia é justamente a gente ir comentando um pouquinho do que aconteceu durante a semana, e a gente vai então daí na sequência continuar e fazer a entrevista propriamente dita. Bom, deixa eu trazer então o Alexandre e nosso website aqui no ar, para a gente poder começar a conversar. Bom, essa semana, no mês de agosto, é um mês que, como eu sou meio novo nessa história de podcast, eu não tinha percebido ainda, mas procurando notícias para falar para todo mundo aí, a impressão que deu foi que o mês de agosto parece ser um mês meio morto de tecnologia, né? Então, é um mês onde todo mundo resolve tirar férias, então você quase não tem aí grandes lançamentos. Mas eu acabei separando aqui na primeira notícia, inclusive, aqui que eu peguei do Super Site for Windows, né? Que é aquele repórter, o Paul Turrott. Esse mês de agosto foi um mês meio fora do padrão. Justamente porque se a gente parar para olhar, né, a gente teve aí, embora não teve muito lançamento de produto, coisas assim, mas a gente teve aí várias notícias aí meio bombásticas aí que a gente acabou vendo aí durante a semana que a gente teve. Que foi aí, teve desde HP, que ninguém nunca imaginou ia começar a largar mão do mercado de tablets, começou a pensar em vender toda a produção dela de PCs. E teve também todos os problemas de patente aí com a Google, comprando empresa e tudo mais. Então, eu resolvi fazer, para a gente começar o podcast de hoje, eu resolvi trazer para vocês esse meio que resumo que o Paul escreveu no site deles. Então, eu acho que é uma boa revisão aí do que aconteceu no mês de agosto. Então, eu vou mais ou menos que citar aqui algumas coisas, porque eu não vou ler inteiro, vocês podem achar depois o link no site, mas é mais para a gente relembrar mesmo tudo o que aconteceu, né? Porque, eu não sei, Alexandre, você chega a acompanhar também esses sites de notícia, alguma coisa assim, não? Eu acompanho também dentro do nosso dia a dia, né? Nós temos sempre que estar ligado aí, mas eu também uso bastante podcast como o seu para a gente estar se atualizando aí também, né? Beleza. Então, Uhum. Não, legal. Então, na realidade aqui, se a gente parar para ver o que aconteceu no mês de agosto, né? Se a gente começar a dar uma olhadinha aqui na notícia aqui, propriamente dita, vou até aumentar um pouco aqui a letra para vocês poderem ver melhor. Beleza. Bom, então vamos lá. Então, aqui ele já começa dizendo que o que esquentou, né, o mês de agosto foram justamente a questão aí da Guerra Fria das patentes, né, que começaram em agosto lá, onde a gente teve aquele problema todo Primeiro foi aquela briga que houve para comprar as patentes da Nortel, onde aconteceu lá o conjunto, lá, o conglomerado lá entre Apple, Microsoft e mais algumas outras empresas que se juntaram e tentaram comprar as ações que estavam sendo vendidas na Nortel, né, dentro de um leilão, e a Google ficou do outro lado. E aí começou o bate-boca todo, né, uma vez que
o pessoal lá da Apple Microsoft acabou ganhando então esse leilão. Nisso o Google resolveu dar uma... O pessoal acha que até foi uma questão meio infantil, né? Porque começou um bate-boca lá através do Twitter mesmo, através dos... Não foi nada tipo de relações públicas, não foi uma coisa que pareceu profissional, mas começou com aquela história de não, precisamos rever o mercado de patentes, que está tudo errado, isso e aquilo. E isso acabou desencadeando alguns problemas para o próprio Google, na realidade, né? Porque ao mesmo tempo que ele chegava dizendo que essas patentes estão erradas e que não pode comprar, isso e aquilo, foi a hora que o pessoal começou a levantar a bola da situação do seguinte: olha, mas beleza, o Google pegou, está reclamando aí de a torto e direito, mas e o que acontece com o Android então? Porque no fundo, o que o Google está fazendo com o Android nada mais é do que usar o dinheiro que ele está recebendo via ads, né? Ou seja, via propaganda online, para chegar e desenvolver um Android e disponibilizar de forma gratuita no mercado de smartphones. O que pode caracterizar aqui dentro dessa... que, digamos assim, caracterizaria uma competição desleal aí entre os concorrentes. Uma vez que toda a pesquisa e desenvolvimento do Android está sendo desenvolvida em cima de um recurso financeiro que não tem nada a ver com o smartphone. Então, levantaram essa bola toda aí no meio dessa discussão e, no fundo, acabaram descobrindo que até o próprio governo americano já estava começando a investigar o Google justamente por esse tipo de prática desleal. Ou seja, no fundo, essa guerra toda de patentes que está acontecendo talvez esteja justamente mostrando que seria uma forma de tentar nivelar o custo do mercado, uma vez que você tem várias empresas que estão desenvolvendo, ou seja, gastando dinheiro desenvolvendo software, ao mesmo tempo que o Google, na realidade, está dando isso daí tudo de graça. Ou seja, no fundo, a competição desleal estaria do lado do Google e não das outras empresas que estão, na realidade, tentando defender as patentes. Esse bafafá continuou ocorrendo tudo durante o mês, o que culminou, então, também numa outra compra meio que milionária, né, que foi o Google comprando há uma semana e pouquinho atrás, ou pelo menos tendo a intenção de compra, né, fazendo a declaração de intenção de compra, da Motorola Mobility, né, que na realidade nada mais é, até agora, pelo menos toda a especulação está em cima de comprar a Motorola Mobility simplesmente por causa das patentes que eles têm. E então essa briga aí continuou rodando aí no mês de agosto praticamente inteiro, e com certeza vai rodar ainda mais um bom tempo. Nesse meio tempo, ou seja, quando estava todo mundo achando, bom, agora a coisa vai esfriar porque essa patente toda já resolveu quem vai comprar quem, o que vai acontecer, acabou acontecendo ainda também aquele outro anúncio também, que foi o anúncio da HP, dizendo então que estaria abandonando o mercado de tablets. Ou seja, o tablet que eles lançaram, que foi o Touchpad, ficou no mercado aí por mais ou menos um mês e meio e ninguém conseguia vender esse tablet, ou seja, ele foi lançado a mais ou menos $499 ou $500. E aí, o que foi acontecendo nesse caso foi o seguinte: todas as lojas de retail, né, que seriam os Best Buy da vida, não conseguiram dar vazão, ou seja, de 250 mil aparelhos que foram entregues nas lojas, conseguiram vender 25 mil, sendo que estavam querendo devolver o resto. Ou seja, a HP já ia sofrer mesmo esse prejuízo tremendo, então resolveu simplesmente largar a mão desse mercado. Ou seja, fez uma carta pública e tudo mais, dizendo que não ia mais trabalhar com tablets. Aí ela baixa o preço do tablet, ou seja, de $500 lá, $300 mais barato, acabou indo para $100 e ela acaba de vender todos os estoques dela. E aí ela virou a segunda maior marca dentro do mercado de tablets do mundo agora, ou seja, atrás do iPad só tem HP. Então, digamos assim, ela é a segunda em market share ao mesmo tempo que abandonou o mercado. E o mais engraçado de tudo isso daí é que, se vocês deram uma olhada aí entre ontem e hoje, eles disseram que beleza, nós realmente abandonamos esse mercado, mas a gente vai fazer mais um round para vocês. O que ninguém consegue entender o porquê, né? Porque se você parar para ver o que acontece ali, a estimativa de custo para a HP produzir um touchpad é de cerca de $300, e ela está vendendo esse touchpad a $100. Ou seja, ela está tendo um prejuízo tremendo nessa história toda. Agora, isso pode ser visto como um investimento, se ela quiser dizer, bom, beleza, eu vou então, já que eu vou sair do mercado de tablets, eu quero deixar o meu WebOS, né, que seria o meu sistema operacional, extremamente forte no mercado,
e com isso talvez eu consiga licenciar esse meu WebOS para outros fabricantes usarem, ainda mais depois dessa compra da Google e tudo mais, que ninguém sabe o que vai acontecer direito com o Android. Então, pode ser visto como um investimento, mas ao mesmo tempo é aquela história. Ninguém está entendendo muito bem o que a HP está fazendo. Talvez a maior questão aí dessa história toda é justamente o fato da HP estar lidando de forma extremamente ruim com essa relações públicas aí que eles têm e não conseguem passar as informações direito para todo mundo. E aí, para culminar o mês, o que acontece, que é talvez aí o que a gente vai falar mais aí no programa de hoje, agora na parte de notícias, vem a história do Steve Jobs deixando a Apple. Então esse daí é que foi realmente o ponto alto aí, né? O auge do mês aí foi realmente essa saída do Steve Jobs da Apple. Então eu trouxe daí para vocês também mais várias notícias ali sobre esse assunto que a gente daí vai poder comentar. Então, o legal desse artigo aqui que o Paul realmente escreveu foi justamente para consolidar isso daí, porque esse foi realmente um mês de agosto aí meio que fora do padrão. Ou seja, o normal para um mês de agosto é nenhum lançamento, você tendo que descobrir notícia no cantinho da página da internet, porque nunca tem nada de interessante acontecendo. Mas essa foi a visão geral aí do mês de agosto, que foi aí, de acordo com o artigo dele, foi meio que o mês de agosto aí de maior número de eventos de toda a história da computação. Então, fica aí a dica aí para vocês darem uma olhada aí no artigo do Paul Thurrott. Beleza? E aí, Alexandre, esqueci de alguma coisa ou não? O que você acha? Não, tudo aí. Acho que esse mercado de tablet aí vai esquentar muito. E vamos ver o que a Motorola, o que a Google comprando a Motorola está pensando, né? Por um lado, outras empresas fortes que utilizam Android, como a Samsung, tá ficando ressabiada, né? Porque será que a Google vai fazer alguma coisa especial para ela? Porque agora ela vai fabricar os hardwares também, além do software. Então tem muita coisa em jogo, muita coisa acontecendo. Com a saída do Steve Jobs agora, o próprio mercado, apesar de todo mundo estar muito confiante e até se esperava que ia ser uma coisa muito mais complicada, mas é o Steve Jobs, né? Então vamos ver tudo aí, tudo isso que promete esse fim de ano no nosso mundo de tecnologia. E muita coisa, lançamento agora de setembro, do iOS 5 e um monte de coisa que está vindo aí, né? Exatamente. Isso aí. Bom, então vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar então para a pauta, para a gente passar por ela relativamente rápido hoje, para a gente poder ir direto para a entrevista. Então a gente vai fazer o seguinte, os próximos links que eu passei aqui são na realidade relacionados justamente ao Steve Jobs. Então, o que eu não podia deixar de falar aqui, eu vou dar uma traduzida aqui para vocês meio livre, é justamente da carta que ele enviou, porque na realidade foi uma coisa que ninguém esperava, né? Ou seja, o Steve Jobs realmente chegou em um dia e simplesmente deixou uma cartinha lá, onde ele disse que ele não voltaria mais, não seria mais presidente da Apple. Então, a carta dele, ela está aqui em inglês, eu vou dar uma traduzida meio livre aqui para vocês terem uma ideia de como é que ela foi. Então ele faz, para a mesa de diretores da Apple e a comunidade Apple. Eu sempre disse que se eu um dia não pudesse mais continuar com o meu trabalho dentro da Apple e não conseguisse também manter as expectativas como CEO da Apple, eu seria o primeiro a avisá-los. Infelizmente esse dia chegou. Então eu aqui me demito, né, ou eu aqui deixo o cargo de CEO da Apple. E eu gostaria também de continuar servindo, ou seja, continuar na empresa, se essa mesa de diretoria me permitir. Eu gostaria de ser ainda o chairman da mesa, né, que seria a principal figura ali da mesa de diretores, e continuar sendo um empregado da Apple, né, um funcionário da Apple. Quanto ao meu sucessor, quanto à minha sucessão, eu recomendo fortemente que nós executemos um plano de sucessão e proponho aí o nome de Tim Cook para ser o novo CEO da Apple. Eu acredito que os momentos mais brilhantes da Apple e mais inovadores ainda estão por vir, e eu realmente gostaria muito de poder assistir e contribuir para o sucesso nessa minha nova posição.
Então eu fiz os meus melhores amigos aqui dentro da Apple e eu agradeço a todos pelos muitos anos que eu tive aqui dentro e que me permitiram trabalhar com vocês. Então essa é uma tradução aí bem livre, né? Eu não sou nenhum tradutor profissional, mas que mostra para vocês que foi uma coisa até meio melancólica, né? Então ficou aí todo um meio que buchicho na rede esses dias aí, justamente especulando os motivos dele ter saído, o porquê que ele saiu, como é que ele disse, por que ele não pode mais preencher ele não pode mais cumprir com essas necessidades que ele é esperado. Então, isso daí tem das milhões de interpretações possíveis, ou seja, tem gente achando que ele está para morrer, tem gente achando que ele simplesmente chegou, para ele deu, ou ele já conseguiu concluir tudo que ele queria concluir na Apple. E no fundo eu acho que é um pouco de tudo. Aí eu acho que está meio aberto para a opinião de várias pessoas aí. Então a impressão que eu tenho aqui, para mim, porque eu tive lá na WWDC nesse ano, que foi aí o último, bom, espero que não seja, mas foi o último discurso que ele fez lá pela Apple, e realmente era uma coisa meio triste de ver. Tipo, quando ele foi apresentar o iCloud, ele estava legal, eu vi que foi uma apresentação boa do iCloud, mas a primeira vez que ele entrou no palco, estava uma coisa meio complicada, parece que ele estava meio cansado e meio complicado. Então o pessoal até aplaudiu muito e tudo mais, porque todo mundo estava esperando ver o Steve Jobs lá. Então foi uma coisa legal, mas assim, já dava para perceber que ele realmente já está mais cansadão. E isso daí também, né, quem passou tudo que ele passou aí nesses últimos anos aí, por causa do câncer e tudo mais, eu acho que era meio de se esperar aí que ele realmente ficasse um pouco baqueado. No entanto, a parte boa é aquela história, pelo menos ele continua na Apple, ou seja, ele não vai mais ter o CEO, talvez essa também é uma interpretação que o pessoal deu aí na internet, que é justamente dizendo o seguinte, olha, beleza, o CEO ele tem a parte legal e tem a parte chata, né? Ou seja, você continua tendo que lidar com o dia a dia, tem que ver números e tudo mais. Então, talvez seja simplesmente uma forma dele falar, bom, olha, eu já estou cansado, não quero mais mexer com essa porcariada de números e coisas do gênero, e eu quero fazer então a parte criativa, que é a parte que eu gosto mais. Então essa é uma interpretação possível também que o pessoal está vendo. Ou seja, ele poderia passar a parte meio osso, né, para o Tim Cook, para lidar lá durante o tempo que ele tiver ainda, e poderia continuar lidando com produtos e tudo mais, simplesmente como um funcionário, ou simplesmente trabalhando ali como chairman da board, como chairman da mesa, né? Então, é também uma explicação. Outra explicação possível também, que também correu pela internet essa semana, estava relacionada ao fato de que ele era meio que um CEO interino, né? Ou seja, todo mundo chamava ele de ICO, ou seja, interim CEO. O que significava que seria uma posição temporária. Tudo bem que foi uma posição temporária de vários anos, né? E que, graças a Deus, foi o que conseguiu salvar a Apple aí nessa derrocada que ela estava quando ele entrou. Mas, assim, a outra coisa que tinha era o seguinte, o Tim Cook ele já estava meio que na linha de sucessão já há um bom tempo. Então, ele também não ia esperar para sempre, né? Então, se eu não me engano, foi o Dvorak que escreveu um artigo justamente dizendo isso. Olha, talvez isso tenha sido até mais o Tim Cook do que o próprio Steve Jobs. Por quê? Porque talvez o Tim Cook tenha chegado também num ponto onde ele falava, bom, se o Steve Jobs vai continuar aqui o resto da vida, vocês me chamaram para ser CEO, eu nunca vou ser CEO, eu posso pegar, arrumar minhas malinhas e ir para outra empresa. Então tem todas essas interpretações possíveis rolando aí do porquê do Steve Jobs ter largado a Apple. Eu acho que é uma mistura de tudo. Eu acho que, assim, eles estão no momento certo para todos esses ingredientes meio que se casarem. Ou seja, o Steve Jobs realmente está com a saúde um pouco debilitada. Então, talvez não seja o ideal mesmo para ele, do ponto de vista pessoal, continuar mantendo a Apple com todos os rigores que ele sempre manteve. O que ele gosta de fazer é mexer com o produto. Ele consegue continuar fazendo isso da forma como ele está agora. Ou seja, ele pode continuar idealizando o produto simplesmente sentado na mesa ao invés de ficar cuidando do dia a dia da empresa. O Tim Cook também está há um bom tempo esperando para virar CEO. Então, talvez seja uma boa oportunidade agora. O Jobs ele virou meio que uma lenda. Ou seja, ele fez a Apple sair de quase... estava praticamente quebrada e levou a Apple a ser a empresa mais valiosa do mundo. Então, digamos assim, todo o trabalho da vida de Jobs ali mostra que assim, ele está no auge. Então, sair agora, ele está saindo num lugar muito bom. Do ponto de vista de planejamento,
todo mundo imagina que a Apple, no mínimo pelos próximos 4 ou 5 anos, não deve ter grandes mudanças, porque a Apple, historicamente, ela sempre teve um planejamento de longo prazo. Então, por exemplo, com certeza, quando eles lançaram o iPad 1 sem câmera, eles não fizeram isso porque eles esqueceram. Eles fizeram isso porque era parte da estratégia deles. Ou seja, no iPad 2 veio com câmera, todo mundo que tinha iPad 1 foi lá e comprou um iPad 2 novo. Então, eles têm já essa forma de trabalho já que é relativamente conhecida. Então, a expectativa é que pelo menos pelos próximos 3 ou 4 anos não é para ter grandes problemas. Dali para frente, é aí sim que a gente vai ter que começar a tomar cuidado e ver o que o Tim Cook realmente conseguiu aprender de tudo isso daí, e todo esse time da Apple conseguiu ver se eles conseguem sobreviver mesmo sem o Jobs. Tá? Então esse é o resumão aí do que aconteceu. Você acompanhou também, escutou alguma coisa diferente, Alexandre? Eu acompanhei isso que você acompanhou também, tem uma ideia bastante similar. Eu acho realmente que o Steve Jobs está, com certeza, né, visível, passando um momento complicado de saúde, e acho que ele até merece, depois de tudo que fez agora, trabalhar só com a parte boa, né? É. Falando por esse lado aí de ele ficar mais na parte de criação. Eu concordo plenamente com você que o americano já tem essa política de estar sempre programado, né? Mas imagina a Apple, de 3, 4 anos aí já está tudo traçado o caminho que eles têm. E o Tim Cook há muito tempo, como você colocou, já tem tomado a frente, até em apresentações, e ele está aí já vamos dizer assim, na bola da vez faz tempo para estar assumindo mais responsabilidades na Apple. Exatamente. Ele, no fundo, ele tinha inclusive assumido, né? Quando a Apple teve, quando Steve Jobs teve aquela saída, né, para tomar conta do câncer lá dele, que foram acho que 6 meses mais ou menos, o Tim Cook é que assumiu e tudo correu numa boa. Então, assim, não tem nenhuma expectativa de dar algum problema muito sério agora com essa transição. E teve também, eu acho que eu não coloquei essa notícia aqui, mas uma coisa que foi interessante também, que agora o cara ficou também mais milionário do que já era, né? Ou seja, outra coisa que aconteceu foi o simples fato dele ter sido contratado lá para virar o CEO da Apple, ele ganhou 1 milhão de ações da Apple. Cada ação da Apple vale mais ou menos $350 ali. Então ele ficou só, né, de um dia para a noite, ele ficou 350 milhões de dólares mais rico. Então, isso daí é mais do que suficiente para motivar o cara a ficar lá e fazer um bom trabalho, né? Sim. Beleza, deixa eu voltar aqui para a pauta então, para a gente poder continuar. Beleza, a gente já fez um bom resumo do que aconteceu aí com Steve Jobs. Eu vou só falar para vocês o que eu coloquei nos links, para que vocês possam seguir depois, dar uma olhada lá pelo site, porque eu não vou seguir aqui todos não. Então, aí eu trouxe lá a notícia da Macworld Brasil, que é justamente o Steve Jobs deixa o cargo de CEO da Apple. O UOL, ele traz justamente O UOL, ele traz lá a notícia que é o Saiba quem é Tim Cook, o substituto de Steve Jobs na Apple. Então ele faz lá uma análise de toda a vida do Tim Cook, o que ele fez, o currículo, por onde ele passou. Assim, a única opinião que eu tenho aqui a respeito disso é que esse parece ser um cara meio chato. Essa é a única preocupação que eu tenho. Porque, pro pessoal que conhece o Steve Jobs, eles sabem que o Steve é o conceito do cara cool, né? Que pro americano diz, é o cara legal, é o cara da onda, né? E o Tim Cook, ele parece ser um cara mais sisudo. Tipo, eu não sei até que ponto ele é tão carismático quanto o Steve Jobs, esse tipo de coisa. Do ponto de vista de competência, ninguém vai discutir. Ou seja, o cara já ganhou muito dinheiro, já fez muito projeto, mandou muito bem, fazendo um monte de coisa. Mas ele não parece ser um cara assim com o carisma Jobs. Então, isso é que talvez isso é que Jobs meio que tenha que fazer um coaching ali, não só para ele, talvez, às vezes não faz parte às vezes da personalidade do Tim Cook que fazer esse tipo de coisa, mas ele poderia pegar os outros diretores dele ali e tentar dar uma mexida no carisma, porque eu acho que talvez o que vai faltar ali pro Tim Cook a hora que ele ficar sozinho vai ser um cara para vir falar do One More Thing, né? Que é sempre a última coisa que o Steve Jobs fala lá numa apresentação, que geralmente é justamente aquele ponto que é crítico, que ninguém esperava, a mágica acontece, ele faz cair.
quando ele fala aquele one more thing, significa que você escuta praticamente a caixa registradora caindo moedinha lá, porque é a hora que ele usa a mágica dele e todo mundo começa a comprar coisa da Apple. Então, esse é o que o Tim Cook talvez não consiga fazer. Talvez tenha que achar alguém para fazer ali. Agora, eu não sei. Concorda, Alexandre? Você tá levantando uma questão muito interessante, porque eu acho que a Apple, o Steve Jobs, a Apple em si, tem colocado pessoas chaves em áreas determinadas e até colocando publicamente, aparecendo, e realmente essas pessoas estão ficando, vamos dizer assim, famosas. A gente já espera. Por exemplo, as próprias propagandas, os vídeos são feitos por Jonathan Ive, o designer, é um espetáculo, e tem aquele outro que é da parte de engenharia. Então, assim, eles têm colocado vários profissionais da Apple à frente, até nas apresentações e nos vídeos, não só o Steve Jobs. Eu acho que é já realmente um trabalho de, existem mais pessoas, para as pessoas que estão assistindo começar a acostumar com outros rostos. E realmente o Cook parece ser mais recatado, falta um pouco de brilho mesmo. Talvez ele tenha que aprender com o Steve Jobs alguma coisa. Acho que carisma é a palavra certa mesmo. Beleza. Então é isso. Então deixa eu passar aqui para a próxima. Então, aí depois isso daqui vai ficar meio que de bônus pro pessoal. Eu não vou nem chegar a entrar aqui, mas teve aí o Ranker, né, que trouxe aí vários vídeos do Steve Jobs na carreira dele. Então você tem lá os vários keynotes, né, quando ele introduziu o iPhone, introduziu lá o acordo com a Microsoft. Então tem vários aqui. Então eu recomendo o pessoal dar uma olhada aqui. E eu vou ver se eu consigo depois também incluir. Eu nem cheguei a incluir, mas agora que eu lembrei que tem um discurso que o Steve Jobs faz para o pessoal de Stanford, que aquilo lá realmente é daquele que arrebenta quarteirão. Então esse daqui eu não coloquei ainda, mas eu vou ver se antes de terminar o podcast eu dou um jeito de pegar e incluir ali uma entradinha, pelo menos para vocês darem uma olhada, que é um dos melhores vídeos que eu já vi de apresentação em geral, tanto de vida quanto de tecnologia. Aula. Beleza, e daí para quem quiser ver um pouco mais de graça, né, vai ter essa notícia aqui que saiu no TechCrunch, que basicamente os caras fizeram uma animaçãozinha meio que da vida do Steve Jobs, que é bem engraçada. Eu vou colocar aqui só rapidinho um trechinho para vocês verem, mas aí depois talvez eu deixe no final do podcast para vocês darem uma olhada de como é que ele acontece. Que é toda meio que a vida do Steve Jobs aparece ele mostrando como é que ele criou o Mac e tudo mais. É uma visão meio de paródia da vida dele. Então esse daqui eu não vou continuar agora, senão a gente vai perder muito tempo. Beleza, então para os fatos rápidos, esses daqui são só as coisas que aconteceram durante a semana. Só para a gente pelo menos comentar aqui, sem entrar muito em detalhes. Então, o que a gente aconteceu aqui? No Fatos Rápidos, a gente veio aqui do InSuperSite, né? Que é também do próprio Paul Turret também. Ele traz a notícia aqui que ele está seguindo, na realidade, no blog do Windows 8, né? Que eu cheguei a passar aqui nos podcasts anteriores, onde tem um blog que eles estão comentando todo o desenvolvimento agora do Windows 8, à medida que as coisas vão sendo feitas as releases. Então, aqui o que ficou desse comentário aqui do Paul é mais relacionado à forma, ao como que ele está sendo desenvolvido, como é que o Windows 8 está sendo desenvolvido, que está justamente relacionado ao seguinte: uma coisa que vai gerar bastante polêmica é com relação às duas interfaces, porque você vai ter no Windows 8 uma interface muito parecida com aquela do tablet, ou seja, do Windows Phone 7, que teoricamente deveria ser a interface oficial, e você vai ter essa mesma interface que a gente tem do Windows 7, né, que seria a interface de desktop. Então isso é uma coisa que já está levantando aí bastante crítica. Então isso é uma coisa que ainda vai dar bastante pano para manga para a gente comentar. Mas por enquanto então, fica aí a recomendação só para vocês darem uma olhada lá, para ver quem quiser acompanhar essa questão aí da evolução do Windows, onde eles fazem aí uma boa comparação em como que eles estão fazendo, por que eles estão levando dois desktops, né? Porque no fundo, a gente acha que isso daí é uma coisa meio fora do comum, mas não é, né? Porque na própria época do DOS, se você parar para pensar, é mais ou menos o que está acontecendo agora. Na época do DOS a gente tinha lá, lançou o Windows 95, mas aí todo mundo gritou que precisava o DOS, e aí eles falaram, não, tudo bem, a gente tem aqui o Windows 95, mas quem precisar, o DOS está aqui do lado. Você vai lá, abre
abre o terminal e consegue fazer funcionar. Aqui o Windows 8 vai ser mais ou menos a mesma coisa. Vai ter uma interface totalmente nova, assim, totalmente voltada praticamente a toque, mas vai ter também o desktop junto. Isso, na realidade, é tanto uma bênção quanto uma praga para todo o pessoal do Windows, né? Ou seja, ele não consegue meio que desvencilhar das coisas antigas, o que acaba deixando o sistema extremamente pesado, mas ao mesmo tempo ele quer meio que agradar todo mundo, né? Ou seja, quem não quiser usar a interface nova vai poder usar a interface velha. Então, fato rápido. Aí aqui é meio que um follow-up dessa mesma notícia, onde ele compara as telas, né, do Internet do Windows Explorer do Windows 7 com o que vai vir aí dentro do Windows 8. E aí, pelo desenho que vocês veem aqui, né, ou seja, é praticamente ridículo. Ou seja, eles estão... Enquanto todo mundo está tentando minimizar as coisas e fazer o mínimo de botões possíveis, deixar as coisas mais simples possíveis de trabalhar, a Microsoft parece que está fazendo o contrário. Ou seja, ela está enchendo a tela com cada vez mais coisa de ícone pequenininho, o que praticamente torna inviável a utilização por toque, que é justamente o que vai ficar nessa interface meio desktop que eles estão fazendo. Então, para quem estiver interessado em saber da evolução aí do Windows 8, pode dar uma olhadinha aí nesse site. Essa daqui é uma notícia que eu gostaria muito de dizer uma data final, porque eu estou esperando, ansioso para ver isso daí acontecer, mas é a notícia do Netflix de novo. Ou seja, todo mundo está falando, Netflix vai chegar, Netflix vai chegar. Eu estou escutando isso faz 3 semanas, um mês, e até agora nada. Então, a última notícia que a gente tem é que o Netflix deve chegar ao Brasil no dia 5. Ou seja, essa semana, né? Ou seja, no final dessa semana. Então, tomara. Não vejo a hora disso daí acontecer logo. Mas também vou ficar como fato rápido, porque eu estou cansado de falar que vai chegar e nunca chega. Então vamos lá. IDG Now. Microsoft irá produzir jogos no Brasil e corta preço do games do Xbox 360. Isso daqui vale a pena para quem é gamer, né? Ou seja, eu pelo menos vou me beneficiar disso daqui. Eu quero realmente comprar games mais baratos. Então eles estão baixando aí o preço para... Os jogos vão começar custando até R$69. Então isso já a partir de 1º de setembro, ou seja, a partir de hoje. Então a gente já deve começar a achar preços mais baixos aí para comprar jogos para o 360. Tem inclusive aqui uma lista, né? O Gears of War é quem começa com R$69 e vai chegar aí a R$129 o Gears of War 3 e o Halo Reach, que seriam os mais caros. Só que assim, a única coisa que eu achei meio enganosa dessa propaganda aqui, né, dessa notícia, é porque eles falam que a Microsoft vai produzir jogos no Brasil. E, né, no fundo, o que ela vai fazer é simplesmente gravar os jogos no Brasil. Né? Ou seja, a produção continua sendo fora, mas a gravação da mídia vai ser feita aqui no Brasil. De qualquer forma, barateia pra gente. Então isso daí é bom. Mas seria melhor ainda se ela realmente fosse produzir os jogos aqui no Brasil com estúdios locais. Aí sim a gente conseguiria tirar um bom proveito daí dos dólares aí da Microsoft. Beleza, então, como eu falei para vocês, agosto quase não tem notícia interessante. Então, poucos fatos rápidos aí essa semana. Mas aí, beleza. A parte boa disso é que aí a gente pode começar a conversar daí com o Alexandre. Deixa eu trazer então o Alexandre aqui para ficar nós dois aqui na tela para a gente poder falar um pouquinho. Beleza, Alexandre. Então, eu não sei se já estava acompanhando ou não o podcast, mas... Assim, a forma como a gente está trabalhando então é meio... A gente dá essa visão geral então aí das notícias. E agora o que eu queria mesmo era conversar com você daí, para aproveitar pelo menos essa última meia hora aí, para a gente entender o que você estava fazendo. Pelo que eu li, na realidade, na semana passada de vocês, né? Vocês lançaram aquele jogo lá da Cartas da Esperança, que foi justamente o que me fez até querer convidar vocês a participar do podcast. Justamente porque eu achei uma ideia sensacional, a ideia de vocês começarem a fazer justamente a parceria com esse pessoal de hospital e tudo mais, que é uma forma relativamente simples de a gente conseguir fazer uma caridade, entre aspas, mas conseguir fazer isso daí de uma forma bem organizada. É muito melhor do que simplesmente eu chegar lá e, sei lá, não, vou dar R$1.000 para eles e nunca mais olho para trás. Isso daí não, vocês desenvolveram um jogo mesmo, arrumadinho, profissional, que daí, pelo que eu entendi, parte da renda vai para eles, né? Então, fala um pouquinho mais pra gente, como foi esse projeto? Interessante desse projeto é que eu queria fazer um aplicativo para iPhone,
Eu estava atrás tenho várias ideias, como tenho vários aplicativos andando atualmente hoje, mas esse atualmente é o carro-chefe, e eu pedi a Deus mesmo uma ideia, porque eu sempre tive ligado com essa relação ao câncer, até por um fato não relacionado ao câncer, mas a um fato de que eu era uma pessoa aí de 130 quilos, e hoje eu peso 89, e isso em um ano. Eu comecei a andar de bicicleta, eu mudei a minha vida, enfim, uma série de coisas, e eu comecei a estar de perto com o Livestrong, que é uma fundação do Lance Armstrong, né, que é o ciclista, Sim. e voltado para ajuda ao câncer. Então eu queria fazer um jogo que eu ajudasse as pessoas do câncer, porque eu compro as roupas do Livestrong, a maioria das roupas por tudo, assim, eu sempre quero ajudar. E eu não tenho muito dinheiro, não tenho dinheiro para chegar lá no hospital e dar uma grana. Então eu tenho o meu talento, aquilo que eu trabalhei, aquilo profissional que eu sou engenheiro da computação, aquilo que eu aprendi, eu queria pôr isso à disposição das pessoas. E eu tive essa ideia, porque, por exemplo, eles têm lá um cofrinho, você está no mercado, aí sobra um troco, ela fala assim para você, pô, deixa esse troco pro cofrinho, você vai falar, deixo, mas você não leva nada com aquilo, não que não ajuda, mas você esqueceu, passou aquilo, você esqueceu, entendeu? A partir do momento que você tem um aplicativo onde realmente você tem uma interatividade, realmente você tem um relacionamento com as pessoas que têm esses problemas. O aplicativo foi concebido da seguinte forma: ele é um jogo simples, mas interessante, que lembra o Super Trunfo antigo. Ele é melhorado, tem mais coisas que o Super Trunfo, mais parecido, para quem tem a minha idade vai lembrar. E esse jogo, ele de cartas, cada carta ela é pintada por crianças, jovens e adolescentes e jovens adultos que estão atualmente em tratamento no Hospital de Câncer de Barretos, que é um hospital fenomenal, onde 100% de todo atendimento é feito pelo SUS, onde eles dão atendimento até exames onde não existe na tabela SUS, então eles bancam. Então, ou seja, todo mês tem um déficit de 14 milhões de reais, mais ou menos, que eles têm de atendimento. Diferença de dinheiro que eles recebem do SUS para o que eles têm de custo. Quem for conhecer vai ver o hospital, assim, hospital não é primeiro mundo, é mais que primeiro mundo, você entendeu? De atendimento, de amor, dedicação e tudo isso. Então, nós conseguimos conversar com eles, com o vice-presidente, que é o seu Henrique Prato. Fomos lá, fomos muito bem atendidos, expus a ideia para ele achou sensacional. E nós fizemos, as crianças pintaram, eu até recentemente, há 2 semanas atrás, antes da festa de Barretos, tive lá, levei um iPad lá com o jogo, entendeu? E você precisa ver a alegria das crianças vendo os desenhos que elas fizeram, que virou aquele jogo que hoje está no mundo todo. Tem essa perspectiva e tem essa possibilidade, esse potencial de qualquer pessoa no mundo todo comprar. Já foi feito em outras línguas exatamente para atingir isso, né? Então é uma coisa fantástica. Cada criança, por exemplo, é colocado lá qual o câncer que essa criança tem, quais são os sinais para você identificar um câncer daquele tipo, qual é o tratamento para esse câncer. Então, além de ser um jogo, tem toda essa parte de conhecimento e instrução sobre o câncer. Então, eu estou muito grato com um trabalho muito bonito, árduo que foi feito, mas que eu tenho certeza que está atendendo às expectativas aí e vai poder ajudar muito essas crianças, essas pessoas, além, obviamente, de ter um lucro para a minha empresa, para a gente poder estar fazendo mais projetos relacionados a isso, que eu tenho outros junto com o hospital, que eu quero fazer tudo sempre ajudando. Eu acho isso muito importante. Beleza, enquanto você está falando aqui, eu estou na realidade também já com a sua aplicação também do nosso lado aqui na tela. Eu estou mostrando já passei por algumas cartas aqui, para o pessoal ter uma ideia de mais ou menos como é que elas se parecem. Estou mostrando agora aqui a foto, né, das crianças aqui, do pessoal que, pelo que entendi, são os seus designers, né, que desenvolveram aí todo o visual do jogo. São momentos que eles estão exatamente pintando aí, desenhando, bem, bem interessante, assim, bem legal o depois eles verem. Você precisa ver os pais, sabe?
abraçar e falar, eu agradecer, porque você pensa, cada criança dessa foi feita uma autorização de cada pai, foi um trabalho complexo. E assim, e eles estão felizes de eles poderem contribuir para o hospital, entendeu? Porque o hospital estão ajudando o filho deles. Então foi muito bom mesmo, muito legal. Esse já tem uma versão aí no forno, que é uma atualização, onde vai ter já os scores, né? Então os placares, onde dentro da rede do Game Center, quer dizer, fica mais divertido. As pessoas, conforme elas vão ganhando as dificuldades do jogo, por tempo, vai pegando as melhores posições, e está sendo feito um online também, onde a gente vai poder jogar online, e ele vai ser disponível também no desktop, né? Está sendo feito em Java, então vai ser em qualquer sistema operacional, e também, num futuro, até para Android. Certo. Não, legal, perfeito. Eu estou mesmo dando uma olhada aqui, vi aqui a parte do hospital e tudo mais. Aqui, a parte de jogar, né, pelo que eu estou vendo aqui, mas para a gente também já mostrar para o pessoal, até para eles já se empolgarem também para comprar mais. Eu estava vendo, o manual dele está no website de vocês, né? Porque eu pelo menos não consegui encontrar aqui. Isso, na versão nova ele já está aí. A gente acabou lançando ele muito rápido aí, mas o manual está no site. Apesar que ele é intuitivo, mas precisa do manual, tem lá no site, pode acessar o site cartasdaesperança.com.br, até vai conhecer mais sobre o projeto, sobre o hospital. Ele tem mais vídeos lá e todas as coisas. Por exemplo, semana passada, aqui na feira, o Luan Santana adquiriu o jogo, falou sobre o jogo, o Michel Teló, vários artistas estão também nos ajudando e está divulgando na mídia aí, então vai poder acompanhar tudo isso pelo site. Os vídeos estão sendo editados com os artistas, mas logo logo vão estar lá à disposição também. Legal, perfeito. Acho que é o que eu falei, é uma iniciativa louvável. Eu acho que eu gostaria muito de ver mais pessoas, inclusive, fazendo esse tipo de projeto, porque é uma coisa que realmente vale a pena. Porque uma coisa que eu acho bem legal dessas aplicações, e o que apareceu, foi justamente que antes da Apple aparecer com a App Store, né, e agora daí tem o Android também, e todas as App Stores que estão aparecendo aí, você como desenvolvedor individual, você não tinha muito o que fazer. Você era meio que obrigado a, sei lá, trabalhar para alguém. Você não tinha, era muito difícil um desenvolvedor individual conseguir fazer alguma coisa sozinho. Agora não é mais assim, né? Então, justamente esse tipo de iniciativa agora ficou muito fácil de se fazer. Às vezes, até para você chegar depois, daqui a um tempo, falar, bom, sei lá, essa carta de esperança às vezes acabou o pico dela, não sei o que, tá começando a gerar pouco dinheiro, então, assim, para mim, para eu poder partir para outro projeto, eu simplesmente deixo ela então disponível, ela fica, o dinheiro que entrar vai para o hospital, e o legal é que isso daí é um dinheirinho que às vezes é pouco, mas vai pingando de pouquinho em pouquinho, aquele $1, mas que vai pro resto da vida, né? Então, isso é que eu acho legal. Tá pronto, né? A ideia, o legal, assim, como a Apple banca, servidor, download, tudo, para isso ela ganha os 30%, não tem mais custo. Então, o hospital tem um custo, claro, de montar, fazer, eu tenho um custo de desenvolver, é um custo alto, mas tá pronto, para sempre. Daqui 5 anos, claro que a gente vai melhorando o jogo, mas enfim, daqui 5 anos o Cartas da Esperança está aí. Vai ter update, nós temos uma loja dentro do jogo onde a pessoa pode comprar mais poderes, vai ter cartas especiais, vai ter outros jogos. Nós estamos fazendo agora mais desenhos, onde vai ter mais baralhos, então muda com diferentes temas. Esse foi animais, o próximo vai ser carros, as crianças vão desenhar carros. Então, assim, é uma plataforma, exatamente como você colocou, para sempre. A Apple mudou o mundo, isso é indiscutível, e não só com o iPhone, que é um espetáculo, e o iPad, mas com essa forma de estar colocando e disponibilizando para desenvolvedores comuns, para pessoas que não têm uma empresa, que pode comprar uma biblioteca 3D monstruosa e tal, para competir num mercado desse. Ela conseguiu que nós pudéssemos colocar o nosso talento, o nosso trabalho à disposição do mundo, porque ela facilitou. Eu sou muito grato à Apple, muito mais do que o iPhone, é a ideia, é o que eles fizeram, como eles fizeram, de colocar o desenvolvedor e dar essa oportunidade, porque eu tenho hoje 36 anos de idade. Eu, em carteira assinada, minha carteira começou com 14 anos em tecnologia. Com 14 anos de idade. Então, assim, eu programo há muito tempo.
E é o que você falou, você sempre está atrás de alguém, empresa, trabalho. A Apple me deu uma oportunidade que não existia para mim e para todo mundo. Então, assim, e as empresas é tão boa que elas estão copiando. Você vê o Android aí, a Amazon entrando, e quer dizer, tá uma festa. Por quê? Porque funciona, porque foi bem feito, porque é vantajoso. A Apple ganha dinheiro com isso, e muito dinheiro também. Bom E pra esse todo é free, mundo, não né? cobra. Poxa, é um espetáculo. Só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer. Legal, então, e me diz uma coisa, então agora assim, falando um pouquinho mais de você então, você falou que você era de engenharia de computação, trabalhou com várias empresas aí, você é de onde? Você é de Barretos mesmo? Não, eu sou de Londrina, Paraná. Atualmente moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu trabalhei em várias empresas, tanto Prefeitura de Londrina como IBM. Já hoje trabalho numa empresa bem grande também, tenho a minha empresa. Então, assim, sempre tive na área trabalhando bastante com desenvolvimento e parte de gerência, tanto de time de desenvolvimento como TI em geral, infraestrutura e tudo. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e sempre fui louco pela Apple há muito tempo atrás e sempre atrás das coisas da Apple e estar antenado, ligado com as novidades aí. E quando apareceu o iPhone, essa possibilidade, eu quis agarrar de todas as formas, porque eu vi que era algo realmente muito, muito legal aí. Legal. E aí, e nesse caso, como é que você... E você já fez essa virada mesmo? Agora você só desenvolve iOS ou você continua naquele mundo paralelo ainda? Que a maior parte dos desenvolvedores ainda está meio um pé na empresa e um pé no iOS. Eu desenvolvo muito Java ainda, eu desenvolvo muito Java e eu também agradeço muito a Sun, né? Vendeu, virou a hora que comprou, mas a Sun fez muito pelo mundo open source, por muitas coisas que estão hoje aí, a Sun proporcionou. É uma empresa de muitos anos e o Java para a área de enterprise é sensacional. Então eu trabalho ainda muito com isso, mas eu realmente hoje eu estou focado e colocando tudo em iOS e até no próprio, em Objective-C, no próprio, usando o Coco mesmo para o macOS mesmo também. Isso. Legal. Mas aí, e como é que foi então o começo lá? Tipo, você estava fazendo o que quando você resolveu falar, olha, apareceu o iPhone na minha vida? Porque uma coisa que eu gosto de falar com o pessoal assim é justamente por causa do seguinte, tem muita gente às vezes que está esperando aquela história da oportunidade, né? Tá sempre naquele, ah não, olha, tá todo mundo ganhando dinheiro, só eu que não. Alguém tem que vir me ajudar a mexer. E no fundo, é aquela história, a oportunidade está aí. Então, você tem que começar. Então, por isso que eu gosto de escutar como é que você começou, né? Ou seja, o que fez você pegar e falar, ó, beleza, ó, cansei, eu vi esse negócio do iPhone aqui, deixa eu ver que esse negócio parece interessante e vou começar a brincar. Como é que foi o começo? Olha, eu vou falar uma coisa, sair da zona de conforto é complicado. Que todas as pessoas que estão ao teu lado de noite, eles estão vendo filme, jogando, fazendo, acontecendo, e de repente você olha e fala assim, eu quero outra coisa para mim, eu estou buscando alguma coisa, e você tem que estudar para aprender uma nova tecnologia, e trabalhar, e todo esse tipo de coisa. Eu devo muito à minha esposa, que ela sempre está me puxando bastante, me colocando no limite né, sempre fala, né, que é uma grande mulher. Então, eu devo muito a ela, eu tenho um filho, eu sempre quero dar o melhor para ele. E quando saiu a Apple, eu vi uma oportunidade de ouro. Mesmo quando o iPhone não era vendido aqui, eu importei, eu trouxe, quer dizer, eu tinha que ter, eu tinha que ir atrás, eu tinha que fazer. Então, eu já comecei a fazer, mas realmente é a família, querer proporcionar uma vida melhor e o amor à própria tecnologia, tudo isso que a Apple fez e proporcionou, porque, pô, eu sempre tive os melhores telefones, é uma coisa que o brasileiro gosta em si, a gente tem todas as estatísticas, reportagens aí, às vezes a gente não tem dinheiro para um negócio, mas telefone todo mundo tem bom. Então, eu tinha aqueles Motorola, o iPhone é outro mundo, entendeu? É outra. Quando veio uma coisa, então, esse eu tinha que ter, e tinha que participar, e tinha que programar. A hora que você faz a primeira tela, a hora que você faz o primeiro banco de dados, a hora que você fala, poxa, tá rodando, eu consegui. A hora que você se filia como desenvolvedor da Apple, cada coisa tem uma história, porque é uma burocracia, não é simples. Ser aprovado pela Apple, tem aí também, o pessoal tá antenado, sabe que é difícil. É difícil, então assim, tem um monte de coisa envolvida nisso, então cada etapa é um passo que você tem que dar.
A única coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: ninguém dá nada de graça. Uhum. There's no such a thing as free lunch. Então, assim, você quer, go get it. É assim, levanta, a documentação tá na internet, a documentação da Apple é ótima, tem vários blogs e sites maravilhosos, entendeu? É só ir atrás. Pegar, tem que investir no Apple, eu acho bom, se não tem ainda, já passou da hora, vai mudar a cabeça, vai mudar a forma de trabalhar, vai mudar tudo. E vai aprender uma coisa de futuro, mesmo que até não faça um aplicativo que ganhe muito, mas é uma nova profissão, onde hoje tem um monte de empresa interessada em quem está mexendo para desenvolvendo para iOS. É um novo mercado. Uhum. Já tem bastante gente? Tem, mas é um mercado ainda para se explorar muito. Mas tem 450, 500 mil aplicações. Tudo bem, mas quantas empresas tem? Eu comparo mais ou menos a época da web, onde chegou um ponto que a empresa que não tinha site não era empresa. Hoje um aplicativo está chegando no mesmo ponto. Entendeu? Hoje, se você pegar uma empresa, ela tem que ter um aplicativo, ela tem que interagir com os clientes, ela pode vender, ela pode divulgar, um artista, enfim. É uma nova forma de mídia que está à disposição, onde nós temos obrigação, como desenvolvedores, de estar proporcionando isso para as empresas que vão estar nos contratando para a gente disponibilizar isso. Exato, e o fato de ter muita gente, muita aplicação, é aquela história, é um pouco diferente. A gente meio que nasceu, né, na cultura ainda das grandes empresas, e as grandes empresas é aquela história. Se você for parar para ver, as grandes empresas mesmo, por exemplo, uma Oracle, ela vende de verdade para, sei lá, tudo bem, eu vou extrapolar aqui, mas ela vende para meia dúzia de clientes, ou seja, se você olhar no mundo inteiro, por isso que você vê aquelas listas dos top 500, né? Ou seja, dos top 500, esse tipo de coisa. Por quê? Porque você tem lá as empresas milionárias que só vendem para empresas milionárias. É dali que o dinheiro grosso delas sai. Então é uma competição gigantesca. Então se fossem 300 mil competindo por 500, é um problema sério. Mas no nosso caso não, são 300 mil competindo por dezenas de milhões. Então a gente está fazendo aplicação para o mercado de massa. Então, e é o tipo da coisa que uma aplicação não canibaliza a outra. Por exemplo, alguém que gosta do Cartas da Esperança não vai deixar de comprar um outro joguinho porque está competindo. Porque no fundo não está. Cada jogo é igual uma fotografia. Cada foto é uma foto diferente. Não importa onde você fez. Do mesmo jeito, cada app é uma app diferente. Então, esse é o conceito que eu sempre tento embutir nesse pessoal agora da computação, para perceber que, olha, você não está mais competindo por meia dúzia. Você não precisa cobrar $500 mil pela sua aplicação para vender para 3 pessoas. Agora é muito mais negócio você vender por $2, $1 para 500 mil pessoas. Então, esse é o novo mundo que abriu aí com a Apple, né? E a diferença é que o mundo inteiro hoje pode comprar de você com um clique. O iTunes hoje tem um cartão de crédito do cliente lá à disposição, o cara com um clique. Isso é fantástico. Boa parte da mágica é isso. Os clientes já existem. Por isso que eu estou acreditando mais na Amazon com Android até do que na própria Google. Porque a Amazon tem esses cartões de crédito. A Amazon tem esses clientes já fixos, que é um dos maiores sites de venda do mundo, sem sombra de dúvida. Então, assim, a Apple tem isso. E a cultura de quem usa Mac é uma cultura diferente do usuário de Windows normal, e até eles sabem é cobrado mais barato, mas ao mesmo tempo a pirataria é menor. E como você colocou, você tem app para todo tipo de segmento diferente e até para todo tipo de idade. Meu irmão compra app para a filhinha dele de 3, 4 anos, que é um espetáculo. E ao mesmo tempo ele vai comprar um app quando ele quer correr, que vai medir o batimento cardíaco dele e quanto ele está queimando de caloria. Entendeu? E chega na empresa, ele tem lá um de controle de projeto. Então, enfim, o mundo... Não é à toa que a Apple passou aí mais de 10 bilhões de downloads. Quer dizer, é um número fantástico, né? De aplicativos. Tem uma média aí que cada pessoa tem uma média de 60 aplicativos. Né? Que numa entrevista que eu vi, que a pessoa baixa dentro de um ano. 60 aplicativos. Sim. Quer dizer, nós estamos falando de 200 milhões de devices, vezes 60. Você entendeu? Então é um número absurdo. Então o mercado tem, a gente precisa fazer. Legal. O negócio é fazer.
Aham. Não, beleza. E como é que você está levando então daí o negócio, né? Como é que é o iOS como um negócio para você? Você chega, você tem já um planinho certinho de, sei lá, visão meio de médio e longo prazo, dizendo esses são os aplicativos que eu quero desenvolver, ou é uma coisa meio que te contratam e você desenvolve? Como que você leva o dia a dia do desenvolvimento da empresa, Hoje, né? hoje eu estou trabalhando em duas vertentes. Hoje, tanto eu tenho os meus projetos pessoais, o Cartas da Esperança é um Uhum. deles. É, eu estou tocando outros meus, logo nós vamos estar divulgando aí com você, Luciano, novamente alguns outros aí. Sim, com certeza. Mas também a minha empresa, nós também estamos aí no mercado para empresas e até pessoas físicas, enfim, estarem contratando para desenvolvimento de aplicativos para iOS e Android. Nós estamos fazendo as duas coisas. Como todo bom brasileiro, estamos aí, pau por toda obra, entendeu? Para estar atendendo aí a esse mercado aí que a demanda é alta. Beleza. E aí, para encontrarem você, na realidade, a empresa ela já está constituída mesmo, essa JustWorks, é isso? O pessoal consegue achar você no site e tudo mais? Se for no justworks.com.br, pode mandar mensagem e tal. A gente está até remodelando o site lá também. Tem o do Cartas da Esperança também, que pode estar conversando comigo. E eu estou à disposição aí para qualquer tipo de dúvida ou ajuda ou qualquer coisa, tanto para trabalho como o desenvolvedor, quer conversar, quer trocar ideia, a gente está aí para se ajudar mesmo. Ninguém é uma ilha, todo mundo aprende com todo mundo e a vida é conectividade mesmo. Então, estamos aí, para o Uhum. que precisar. Ah, beleza. E aquela pergunta que sempre o pessoal faz, né? Ou seja, o que você recomenda para o pessoal começar? Geralmente tem aquela história dos tutoriais da Apple, tudo mais. Você tem alguma dica boa? O que você acha mais importante o pessoal poder começar? Eu acho, hoje é fundamental o inglês para qualquer pessoa. O inglês não é mais, é fundamental para qualquer pessoa mesmo. Mas na área de informática piorou. Então, vamos esquecer se alguém tem essa barreira do inglês. Vamos dizer que o inglês está em dia. Eu acho que um ótimo start são os vídeos da Apple, e aí você tem que se filiar para ter acesso, mas até os próprios podcasts e vídeos de Stanford, por exemplo, que tem muito interessantes, com exemplos, com didática. Você vai aprender design pattern nesses vídeos de Stanford, por exemplo, juntamente com desenvolver para a iOS. Então você já aprende a desenvolver da maneira correta. Se você é um desenvolvedor, por exemplo, Java, é muito fácil aprender o Objective-C. Mas é completamente diferente o jeito de escrever as coisas. Mas é muito fácil para você virar um programador de Objective-C, porque é praticamente a mesma forma. É aprender a utilizar um framework escrevendo de uma maneira diferente. Se você ainda não é um programa orientado a objeto, é um pouquinho mais difícil. Mas tem vários tutoriais aí que vai poder ajudar. Assim, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, eu gosto de vídeo. É uma coisa que, assim, eu acho mais... Você tá ouvindo, você está vendo, você está aqui fazendo seu código, então eu acho que você tá mais envolvido do que simplesmente ler. Não que eu não leia, leio muitos livros, mas o vídeo, para mim, é uma coisa que dá mais resultado, o resultado mais rápido e Eu gosto até também. mais interessante. Uhum. E tem também os vídeos da própria WWDC, né? Que se você se cadastrar lá no programa gratuito, você, digamos assim, você pode começar com o de Stanford, né? Que é o basicão mesmo para como é que se aprende a programar. E aí depois, para você se atualizar, vem os do próprio WWDC que também ficam de graça também no iTunes para você também dar uma olhadinha, né? São maravilhosos, quando você já sabe, porque por exemplo, se você pegar o 2010, vai estar os lançamentos do iOS 4. Se você pegar o 2011, vai estar agora do que nós estamos chegando no lançamento do iOS 5. Isso. Então você já se prepara para as novidades aí que vão vir e aprende as novas APIs e assim, as novas possibilidades que a Apple liberou para os Então, desenvolvedores. e aí falando até em iOS 5, vocês já estão começando a pensar em alguma coisa para as features do iOS 5 mesmo? Por exemplo, já estão brincando com iCloud, alguma coisa assim? Já estão alguma coisa no... O iCloud ainda não. O que eu estou mexendo aqui é mais com a parte de notifications, que eu achei muito legal a parte de notifications que mudou.
as coisas do Game Center, que agora eu estou bem focado no Game Center, porque eu estou fazendo a parte online, né, do Cartas da Esperança, que vai mudar muito, é muito mais legal, né, jogar online, desafiar o amigo, outra pessoa, enfim. Então eu estou envolvido mais nessa parte aí, mas focado ainda no 4. Eu estou vendo as coisas novas, mas eu ainda quero lançar para o 4 para mais tarde, porque as pessoas às vezes demoram um pouco para atualizar, né? Principalmente no Brasil. E aí, logo que virar o ano aí e tal, colocar coisas pro iOS 5 também, tá aproveitando essas novidades. Mas pro iCloud ainda não mexi com nada ainda, porque pensando no Cartas da Esperança especificamente, ainda não vi uma... Mas a gente tem uns projetos aí que vai precisar, porque também é muito legal o iCloud, com certeza. Legal. E você já está usando o iOS 5 já, o beta aí nos seus aparelhos e tudo mais? Imagino que você também deve ser Apple maníaco, né? Tipo, iPhone, iPad... Ontem eu tava com o 5 aqui, o iOS Beta 5, acho, aqui no meu iPad aqui, ó, acabou de reatualizar que eu tive que pôr o 7 de novo, porque ele expirou ontem. No meu iPhone aqui também botei o 7 ontem, então a gente... Eu tenho, como você falou, né, a ideia da Apple. Eu comprei o iPad 1, aí veio com câmera, comprei o 2, apesar de desenvolvedor ter que comprar, né? Mas assim, então no iPad 1 eu tenho o como desenvolvedor é uma boa aí, desculpa para você comprar, né? Na realidade, geralmente, assim, querer comprar você ia querer de qualquer jeito, né? Não, tudo, né? Então, nossa, cara, eu tenho tudo da Apple, assim, que economiza tudo para comprar, porque é muito bom, né? Mas assim, então o iPad 2 e o 3GS, eu uso ele com o iOS 5. Aí o iPhone 4 e o iPad 1, eu uso com o regular, o 4.3, quando eu tenho que testar as coisas, porque é beta, né? Tem coisa que às vezes não tem erro meu, é porque é beta, não está funcionando. Então eu não posso ficar testando coisas no 5. Então sempre tem que ter esse cuidado de ter o balanço entre estar usando beta, mas como eu tenho o compromisso com os meus aplicativos, tal, de estar com a versão oficial também, né? E você tem algum tipo de aplicação, sei lá, aplicação que não pode faltar? Qual que você mais usa, assim? Geralmente eu gosto de perguntar isso mais para, sei lá, incluir talvez uma demonstração no futuro, alguma coisa assim, do ponto de vista de usuário. Assim, você, Alexandre, tem alguma coisa que você mais goste no aparelho? No iPhone em si, Isso no iPhone, no iPad, no que você preferir. eu uso muito o Ecofon, que é Twitter, né? Eu acabo utilizando também o da Livestrong, que eu uso quando eu estou fazendo meus exercícios, minhas bicicletas, é um que eu gosto muito, né? E eu gosto também esses de culinária, que eu vou cozinhar e tal, então é sensacional. Eu só não vou mostrar agora porque acabou de atualizar aqui, mas tem fotos, enfim, você consegue interagir com o iPad aí, você coloca ele lá perto da geladeira e vai acompanhando. Então tem tanta função o iPad, o iPhone, que tem vários aplicativos que eu curto, assim, que eu uso bastante. Não, beleza. Tranquilo. Bom, eu acho que já deu mais ou menos aqui o tempo pra gente. Tem alguma última coisa que você queira falar pro pessoal? Não, só tenho a agradecer, Luciano, por estar interessado no Cartas da Esperança, ter me convidado aí para participar, foi um prazer. Gostei muito de você, do seu programa, desejo sucesso aí e estamos à disposição. Quando eu tiver lançamentos novos, que nem eu estou para lançar a nova versão, uma atualização, como eu te falei, eu vou te avisar, e outros aplicativos eu vou estar deixando você avisado aí do que está acontecendo aqui no lado da JustWorks. E vou estar sempre te acompanhando aí, que te acompanha é mais fácil. Não, beleza, com certeza. Na realidade é aquela história. Quando eu estava lá na WWDC, né, eu escutei da boca do Steve Jobs, né? Ele falou, não, a gente está mexendo aqui com essa história de Apple TV, coisa e tal, que é o nosso hobby. Então eu pensei, pô, se o Steve Jobs tem hobby, eu também posso ter, pô. Então é aquela história, não tenho a mínima ideia, não sou jornalista, não sou nada, mas, pô, fazer um podcast, a gente vai dando a cacetada aqui de um lado do outro. Às vezes passa um pouco de vergonha aqui por alguma coisa que não funciona. Mas eu acho que é uma coisa que estava faltando, entendeu? Eu acho que, principalmente para fazer essa parte de vídeo, que é justamente demonstrar as coisas, porque eu já vi que tem vários por voz, né? Que seria meio estilo programa de rádio. Eu acho que é legal pra caramba, mas eu acho que a gente chegou numa era, né? Que é justamente aí com os iPads, iPhones e tudo mais,
que você não consegue descrever. Não dá para você falar, ó, essa aplicação é boa porque ela faz isso. Não tem jeito, você tem que chegar e mostrar pro cara. Então eu falei, bom, deixa eu botar a cara para bater aqui, vamos fazer isso. E de quebra a gente vai também tentar promover daí o pessoal justamente do Brasil, né? Porque isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer nos Estados Unidos, que é o pessoal justamente como você, né? Que é uma startup na realidade, ou seja, uma empresa que está montando, está crescendo. E aqui no Brasil você não vê isso. Então, assim, existem, você está aí para provar isso, mas ninguém nunca divulga, porque todo mundo está preocupado em falar do Banco Central, de Brasília, de empresas grandes, ou o que quer que seja, e na nossa área fica meio escondida, meio esquecida. Então, a ideia é justamente essa, é tentar trazer o talento aí do pessoal aqui do Brasil, das startups brasileiras, e não só de iPhone, porque por coincidência você é o segundo dia que fala de iPhone aqui, mas eu quero ver se eu trago gente para falar de Android também, até as outras profissões relacionadas de tecnologia, né? Ou seja, trazer designer, trazer até o pessoal que faz podcast mesmo, para mostrar que essa área de tecnologia não é só o cara de programação, ou seja, tem muito mais coisa envolvida e muito mais oportunidade de crescimento do que simplesmente eu sentar e desenvolver software. Então, mas é isso. Então, fico feliz que você tenha gostado, agradeço muito a participação. E aí, então, a gente pode encerrar a entrevista por aqui. E aí eu pego e, assim que eu editar, eu acho que amanhã mesmo já deve aparecer lá no podcast, beleza? Beleza, vou ver inclusive os outros. Eu não vi ainda, eu vou assistir. Não, tudo bem, ó. Vê os últimos, que os primeiros estão bem amadores ainda. Mas, beleza, do meio pro final já tá ficando bom. Luciano, eu vou te falar uma coisa, o vídeo faz toda a diferença. Eu falo por mim, igual, até o mesmo exemplo que eu estava dando. Quando eu vou buscar um podcast no iTunes e eu vejo que é áudio, às vezes eu nem toco. Não estou desfazendo, não é nada, mas quando tem vídeo é diferente. É diferente. Eu acho que você matou a pau aí e realmente é isso aí. O videocast é muito superior. Beleza. Quando tem vídeo é outra coisa. E eu, de novo, agradeço muito a oportunidade, tá? Não, beleza. Então tá, joia, Alexandre. Obrigado. Então deixa eu pôr aqui, pela última vez aqui, o seu contato aqui para o pessoal ver você. Aí então a empresa é JustWorks, é o Alexandre Cruz e o e-mail é alexandre.correacruz@gmail.com. Beleza? Obrigado então, Alexandre. Tchau, um abraço. Já, falou. Beleza, pessoal. Então vocês viram aí nossa entrevista com o Alexandre Cruz. E agora, para a gente poder encerrar o nosso podcast, eu vou voltar aqui na página das notícias, onde eu sempre tenho lá o clipe da semana. Vamos lá. E o clipe da semana hoje foi um que eu achei bem legal e que chegou agora nos 45 minutos do segundo tempo, que foi aqui o do Tweeted, que é aí uma paródia com o clipe do Michael Jackson, que eu achei que ficou bem legal. Bom, meu nome é Luciano Fagundes, esse é o Tecno Hour, e eu deixo com vocês então o clipe Tweeted. Start to watch Glee, it's really fast on 4G. So tweet it, just tweet it. You better type, you better do it real fast. Don't go above 140 letter max. Remember, some devices do not support flash. So tweet it while you're clearing your cache. Just tweet it, tweet it. Justin Bieber gets defeated. We're all micro-bloggers with a device. In YouTube comments, we win the fights. Just tweet it, just tweet it, just tweet it, just tweet it. You wanna go beyond emoticon frowns, don't wanna use a gun, your Twitter gets
your Siskel and your Ebert. Don't put your thumbs down, so tweet it. Just tweet it. You got an iPhone and you gotta be glad until you saw your dad whip out his new iPad. You want an iPad, it's gonna be the new fad, so tweet it. Cause you gotta be dad. Tweet it, tweet it. Justin Bieber gets defeated. We're all micro bloggers with a device. In YouTube comments, we win the fights. Tweet it, tweet it. Justin Bieber gets defeated. We're all micro bloggers with a device. In YouTube comments, we win the fights. Just tweet it. Tweet it, tweet it, tweet it. Tweet it, tweet it, tweet it. Tweet it, tweet it. Justin Bieber gets defeated. We're all micro bloggers with a device. In YouTube comments, we win the fights. Tweet it, tweet it. Kids with ADD can read it. Show them they're hungry for your insights. It doesn't matter if you can't write.